Vozes de afronta se levantam, gritos de ameaças me perseguem, mas ao meu lado está Deus, dizendo vá em frente. Eu te confiei uma missão e nela haverá perseguições, mas vá em frente. Era Deus falando pra mim. Tem perseguições, Evanes, tem vozes de afronta. E uma das maiores vozes de afronta era a minha mente. Paz do Senhor, crente, como é que você tá? Eu espero que você esteja bem, na paz que excede todo entendimento. Hoje nós vamos começar o Blereanos Podcast com uma convidada muito especial que já tá aqui na minha frente, que é a Evanes Marques. Não é língua estranha. Evanes Marques é cantora, compositora, pregadora, uma mulher de muitas funções. E todas essas funções servem o reino de Deus. E hoje a gente vai bater um papo com ela. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Então fica por aqui para você ser muito abençoado. Seja bem-vinda, Evanes. Obrigada. Paz do Senhor, Raquel. Amém. Paz do Senhor a todos os blereanos. Que coisa linda. Muito feliz em estar aqui com vocês para conversarmos um pouquinho aí sobre o ministério. Coisa que eu gosto muito de falar. Eita, é bom, é bom. Então, já para começar, eu vi que você não nasceu no evangelho. E aí eu quero conhecer, e todo mundo acredita que quer saber também, como você conheceu Jesus, como foi essa trajetória? Então, Raquel, eu aceitei Jesus aos 19 anos, né? Na minha família, a única pessoa que era crente, que era e é crente há mais de 50 anos, é o meu avô, né? Meu avô aceitou Jesus há muito tempo atrás. Minha mãe aceitou Jesus, mas depois se afastou quando criança. E eu cresci, na verdade, em um lar católico, né, que o meu pai, a raiz do meu pai, o catolicismo, ele era muito forte, mas não tinha nenhuma ligação com os evangélicos, digamos, com a igreja, né? Sim. Até que, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, uma tia minha veio do interior de Pernambuco para morar conosco em casa. E ela era crente, e ela levou, né, a palavra, ela gostava muito de cantar louvores da harpa, né? Sim. Eu amo os louvores da harpa, acho que toda assembleana gosta muito. E eu lembro que ela cantava muito o hino 1 da harpa cristã, né? Chuva. Aí toda vez que chovia, eu ia pra porta da sala, da janela de casa, pra ficar cantando pra chuva. Porque pra mim aquele louvor era pra chuva. Era pra chuva. Mas só aos 19 anos mesmo, depois de mãe, depois de madura, depois de já casada, foi que eu tive um encontro real com Jesus. Eu frequentava, eu visitava a igreja, a minha sogra, a gente ia para a presbiteriana, mas eu não tinha aquele compromisso com o Senhor, né? Eu digo assim que só aos 19 anos que foi que eu tive esse encontro real. Depois do meu primeiro filho, ele tinha mais ou menos 6 meses de vida, eu aceitei Jesus na sala da minha casa. A minha irmã mais velha, Silvânia, ela já crente, né, já no evangelho, foi uma das primeiras irmãs que aceitou Jesus lá em casa. E ela teve um sonho comigo. Ela teve um sonho umas semanas antes que o Senhor me libertava de cadeias. Ela disse que viu um anjo descendo com a espada e cortando as cadeias. E, na verdade, o meu coração já vinha sendo preparado, né, por Deus. Que a gente sabe que depois que a gente casa, depois que a gente é mãe, o Senhor, ele usa também esse artifício da maternidade para nos deixar um pouco mais sensíveis, né? E eu sempre frequentando a igreja, minha sogra sempre me levando para a igreja. E eu me recordo de algo que o Senhor falou comigo quando eu estava grávida. Eu não entendia, por não ser crente,
mas ele disse que o meu filho seria um divisor de águas na minha vida, né? Seria um divisor de águas no meu casamento, na minha família, e de fato foi, porque quando o Júnior veio, ele veio assim, quando nasce uma criança, nasce uma mãe, né? Nasce uma família, então a gente aprende muito quando é mãe. E aquela minha sensibilidade da maternidade aflorou. E o Senhor falou muito na minha gestação, mesmo sem entender. Eu ia pro culto com a minha sogra e Deus falava, usava as irmãs, botava a mão na minha barriga. E eu, meu Deus, não tô entendendo nada que esse povo tá falando aqui. E só aos 19 anos, depois do meu primeiro filho, foi que eu tive esse encontro com Jesus. E não largo mais. Eu digo que, como diz o louvor, né? A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida foi aceitar Jesus. Foi ter colocado a minha vida nas mãos do Senhor. E estamos aí. 14 anos, meu filho mais velho, né? Já tem. Eu já tô 14 anos servindo a Jesus. E só vou agora só na eternidade. Tem negócio, eu não me vejo. Essa semana eu tava conversando com um rapaz que foi fazer a manutenção no meu ar-condicionado, ele dizendo que estava afastado. Aí eu comecei a pregar para ele, conversar, ele dizendo que estava muito triste com a igreja, né? Sempre as pessoas, nunca é Deus, né? É sempre as pessoas. Aí eu disse, meu irmão, olha, pois eu tento lembrar da minha vida sem Jesus e eu não consigo. Porque Jesus me marcou demais para que eu tenha vontade de voltar, retroceder. Então, assim, é só na eternidade agora. Glória a Deus, que assim seja. Amém. Você estava passando por algum momento difícil quando você encontrou Jesus assim? Ou foi um encontro assim de graça mesmo? É Jesus? Porque às vezes os momentos difíceis fazem com que a gente se aproxime, né? É verdade. Olha, Raquel, eu não estava passando por nenhum momento difícil, mas eu já vinha passando por momentos espirituais e não sabia. A gente sabe que mãe de primeira viagem, tudo para ela é novo, né? Sim. Então, assim, meu filho tinha um quartinho dele, tinha tudo dele, mas ele dormia comigo. Então, assim, mãe de primeira viagem, a gente erra muito, só vem aprender depois de segundo e olhe lá. E eu me recordo de uma cena, né, que eu tava colocando o meu filho para dormir e ele só dormia no braço, né, só dormia se balançasse. Eu tava no meu quarto, nós morávamos numa casa alugada e eu já vinha sentindo um peso espiritual, mas eu não sabia discernir não que aquilo né? Era um peso espiritual, né? Eu não sabia que aquilo era uma intervenção maligna. E a minha irmã, sempre uma mulher de Deus, ela já vinha tendo sonhos, Deus já vinha revelando algumas coisas para ela, só que por não ser crente, ela não passava para mim. Mas eu me recordo muito que eu fazendo o meu filho dormir, eu senti uma presença maligna. Sim. Eu fechei os olhos e quando eu abri, essa presença passou por mim. Sim. E eu fiquei apavorada naquele dia, né? Eu não tive mais paz. Eu acredito que Deus também fechando o cerco, permitindo que a minha visão espiritual tivesse aberta. Eu conversei com a minha irmã, aí ela foi quando ela me contou o que estava acontecendo espiritualmente na minha casa, que era uma guerra. É Deus fechando o mesmo cerco pra ter a minha vida, né? Mas assim, eu não precisei perder nada, eu não precisei passar por nenhum problema para poder vir para Jesus. Só essa questão espiritual que o Senhor realmente foi fechando o cerco ao meu respeito, que aconteceu, mas podemos dizer que foi pelo amor, pela graça mesmo, redentora do Senhor, um chamado realmente de Deus. Glória a Deus. O meu esposo, ele sempre diz assim, olha, não erre, olhe os erros dos outros e aprenda. Verdade. Né? Então, realmente, isso é importante. E aí, eu queria saber se antes de conhecer Jesus, você já cantava. Olha, antes de conhecer Jesus, eu cantava. Eu sempre gostei de música, Raquel. Eu não tenho ninguém na minha família é músico, ninguém na minha família toca instrumento. Eita. Mas assim, eu lembro muito da minha infância. O meu pai não era crente, morreu crente, mas não era crente. A minha família inteira, né? Só agora a minha mãe que aceitou Jesus já fazendo. Mas na minha infância, eu não tinha nenhuma proximidade com pessoas evangélicas. Então a gente nasceu no meio, digamos, ali meu pai bebendo com os amigos, meu pai bebendo com os amigos e tal. E eu ali naquele meio. E eu me recordo que meu pai tinha um amigo que toda vez que ele me via, ele dizia: quando você crescer, você vai ser cantora, viu? Quando você crescer, você vai ser cantora. Isso até a minha juventude, mocinha. Aí uma vez eu perguntei: por que o senhor diz isso, que eu vou ser cantora? Ele disse: você não lembra não? Você fazia show enquanto seu pai bebia. Você fazia show, né? Você começava a cantar e tal, dizia que era cantora. E eu me lembro que as minhas brincadeiras, quando jovenzinha, era de ser cantora.
né? Então eu gostava muito de música, gostava muito de ouvir as bandas seculares. Inclusive aqui em Campina Grande tem muita banda que eu ouvia quando eu não servia a Deus e cantava. Eu sempre admirei, né? O palco, a cantora, achava lindo. E eu me recordo que eu tinha uma amiga também que a gente cantava de fazer show. Gente, a gente fazia show e eu sempre era a cantora principal da banda, né? Mas assim, proximidade com música mesmo, eu vim ter depois do ministério. Inclusive, o meu marido diz, eu nunca que soubesse que tu era cantora. Nunca soubesse que você era cantora. O que eu acho lindo é que o dom, quando é de Deus, ele só desenvolve na presença de Deus. Ele até brincava assim, dizia, se eu soubesse que você era cantora, eu tinha investido você no forró. Eu disse, ainda bem que que Deus não aflorou esse dom sem eu aceitá-lo, né? Que isso só veio aflorar realmente quando eu aceitei Jesus. Mas assim, eu sempre amei a música, mesmo não entendendo nada, né? Se você disser pra mim, Evanes, pede um dó, pede um ré, pede um mi. De forma técnica, não, né? Nenhuma técnica pra falar. Eu sou muito boa de ouvido. Eu canto com banda, eu tenho uma banda lá em Maceió. E eu aprendi muito com os meus músicos, né? Já são 8 anos de ministério. A convivência. 7 anos cantando com banda e eu já aprendi muito com os meninos, né? Mas assim, nada de instrumento, nada É assim. Deus mesmo. Deus purinho na vida do crente. Deus dá, né, essas habilidades através do Espírito Santo. Eu acho lindo isso, porque eu também tenho um ouvido muito musical. Apesar da minha família ser bem musical também, mas eu nunca fiz aula nem nada. Mas a convivência faz você até pegar uma coisa ou outra, porque é Deus, né? É Deus purinho. É Deus. Aí a gente vai acabando desenvolvendo essas habilidades. É verdade, a gente aprende, né? E aí tem a Evanes Função cantora. Evanes, se você me seguir no Instagram, você vai entender isso. Tem a Evanes Função cantora e também tem a Evanes Função compositora. Como é que surgiu isso? Ai, meu Deus. Ó, essa parte da composição foi um lapidar de Deus. Porque, assim, eu sempre tive muito medo de colocar a cara pra compor. Porque é muita responsabilidade. Mas você cantar um hino de alguém, né? Você interpretar o hino de um outro compositor é uma coisa. Então, eu sempre tive um bloqueio na minha mente quanto a essa realidade de compor. Havia uma insegurança. Muita. Porque eu acho assim que quem compõe fica pensando, mas não é tão bom essa música. Há uma comparação, né, Raquel, muito grande, né? Nós temos aí no nosso meio gospel, podemos dizer assim, muitas referências. Inclusive no meu estado, né? Em Alagoas tem Sara Farias, minha gente. Sim, ela é de Alagoas. Ela é de Maceió, da minha cidade, da minha congregação, da minha convenção, né? Da Assembleia de Deus. Então, assim, uma mulher que tem aí um peso, né? Uma vivência. Vocês conheceram Sara agora, mas Sara sempre foi o que ela é. Compõe demais. Então, assim, eu tinha muito medo, sabe? De dizer, não, essa composição é minha. Mas o Senhor sempre falava e sempre me deu as canções. Eu tenho um caderno com várias canções. Meu primeiro louvor, o povo ficava lá de casa mangando em mim, porque na minha casa, assim, sabe, minha gente? Falava, você foca aqui. A minha casa, os meus maiores críticos estão na minha casa, né? São com eles que eu tiro meu feedback, como é que eu cantei, como é que eu preguei, como é que é essa composição. Eu acho que é bom, porque ninguém melhor do que eu da nossa casa pode falar sobre isso, né? E eles estavam resenhando comigo da minha primeira composição, minha gente, porque assim, você tem que tomar muito cuidado com a composição, porque a composição é aquele negócio, ou ela é muito boa, ou ela é um plágio, ou ela é parecida com alguma coisa, né? Então isso criou um bloqueio na minha mente. Eu disse, Deus, eu não quero isso. E rejeitei o chamado de compor. Até que veio a pandemia em 2020. Eu fiz uma mentoria com a pastora Camila Barros, que é o Chamados à Excelência. Eu entrei, eu não acredito em coincidência. Eu acredito nos planos de Deus, na cristocidência, né? De Deus. Essa é boa, hein? Pega essa, cristocidência. Eu vou pegar essa. Cristocidência das coisas que... Todos os nossos passos é direcionado por Deus, né? Ele vai nos encaminhando. Eu creio assim. E eu entrei nessa mentoria. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Eu aprendi, na verdade, a gostar muito de ler. E eu entrei nessa mentoria com a pastora Camila Barros. E os chamados à excelência era justamente isso. Para aflorar em nós aquilo que Deus já havia nos dado. E uma frase que marcou a minha experiência nessa mentoria foi: o chamado de Deus passa por nós, mas não é sobre nós. Então, toda vez que a gente
bloqueia algo que os céus nos deu, automaticamente a gente está bloqueando a própria ação de Deus na nossa vida. E isso foi trabalhando, foi sendo trabalhado dentro do meu coração. Eu já tinha canções, eu já tinha composições, mas nessa mentoria o Senhor falou fortemente comigo, abriu a minha mente, me chamou para a responsabilidade. Sim. E quando o Senhor me chamou para a responsabilidade, que a minha máscara caiu, eu caí em prantos. Eu chorei. Eu disse, Deus, como é que a gente pode rejeitar algo que os céus nos dá, Raquel? Não tem como. A gente vai viver sempre com um vazio. Sim. Quando você não cumpre aquilo que Deus disse que era para você cumprir, você vai preencher com um monte de coisa. Faculdade, família, Isso. um monte de coisa. Mas sempre vai ter aquele vazio de, rapaz, eu tô tão bem aqui, mas eu tô sentindo vazia. Não tô cumprindo o meu propósito. E quando essa ficha caiu, eu lembro como hoje. Eu tava na sala da minha casa, orando, né? Agradecendo a Deus pela aula que a gente tinha tido. E o Senhor disse, e aí? Bora? Como é que vai ser? Agora eu já lhe dei a ferramenta, né? Já lhe dei o dom. Meu Deus. Você precisa exercer. Sim. Aí eu disse, pronto. Então, já que o Senhor quer, você vai ter que me dar uma música. Mas é a canção. Eu já fiz isso. Né? Fiz igual Gideão, né? Gideão, ele foi ousado. Isso. Aí o céu ouviu, porque eu acredito que o céu não rejeita nossas orações. Sim, jamais. A gente esquece o que ora, Raquel, mas o céu não. Glória Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ora, né? Então eu orei e passou. No meio da mentoria, eu recebi um convite para pregar. Eu fui pregar no interior lá de Alagoas. E eu preguei justamente sobre Neemias, né? Sobre a disponibilidade de Neemias, sobre a reedificação dos muros de Jerusalém. E no meio daquela ministração, o Senhor foi me dando a canção, que é a canção Não Posso Parar, que fala sobre você estar disponível para a obra de Deus. Fala sobre você não ouvir as afrontas, porque Neemias ouviu muitas afrontas. Ninguém queria edificar os muros de Jerusalém. Aí quando Neemias se levanta para fazer, aparece Sambalate, Tobias e vários opinadores para dar opinião sobre a obra. E no meio da pregação, o Senhor me deu a canção, que ele me deu, na verdade, o refrão. Né? Eu sempre tive essa dificuldade. Deus me dava um trecho, aí passava 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele me dava um trecho. Era aquele processo. Mas nessa música, nessa canção, que é a canção Não Posso Parar, foi a oração que eu fiz, né? Deus me dê a canção. E já ali na hora da ministração, eu tava com a minha banda, a gente fez o refrão. O meu filho gravou, não, na época eu tinha outro mídia, ele gravou e disse, Wanda, essa música é boa, ouve. Aí eu ouvi, eu digo, rapaz, a música é boa. No outro dia de manhã, eu parei, escrevi o refrão e o Senhor me deu toda a canção. E a canção começa falando, né? Vozes de afronta se levantam, gritos de ameaças me perseguem, mas ao meu lado está Deus, dizendo, vá em frente. Eu te confiei uma missão e nela haverá perseguições, mas vai em frente. Era Deus falando pra mim. Tem perseguições, Evanes, tem vozes de afronta. E uma das maiores vozes de afronta era a minha mente. Aquele bloqueio que eu tinha criado. E aí nasceu a canção Não Posso Parar. Eu já tinha uma canção também que tem por título Aguenta Firme. 5 anos essa canção ficou parada na gaveta. E no ano de 2021, eu lancei 2 músicas autorais. Eu disse, ó Deus, é com o Senhor, faça. Segurou na mão de Deus e foi. Fui. E a música, assim, ultrapassou barreiras, né, visualizações. Foi incrível, sabe? Era Deus dizendo, era isso que você precisava. Então, assim, quando tem corações disponíveis para fazer, Deus faz. Então, compor para mim foi um trabalhar de Deus, um lapidar de Deus, né? Deus foi me lapidando e tá aí, gente. Jesus é lindo. Já desde 2021, já tem a canção Não Posso Parar. Eu já tinha composições no CD antigo também, mas nada como essas canções, os singles, né, que a gente chama. Sim. Nada como essas canções agora que o Senhor vem trabalhando. Então, assim, pra mim ainda é um desafio, viu, Raquel? Sim. Se você não acompanha uma música, não. Não, eu não sou assim. Não é bem assim, né? Não, eu não sou compositora de demanda. Eu acho que todo compositor que você conversar, a não ser aqueles que são profissionais, realmente vivem disso, trabalham, né,
disso, como Recife tem muitos, Campina Grande eu acredito que também, mas eu sou aquela compositora que eu preciso passar por algo para poder compor. Sim. Né? É outro desafio também do compositor que não compõe por demanda, ter esse medo de tem que viver para cantar, né? Sim, viver para escrever, isso é duro, né? É por isso que eu fugia muito também, mas tô igual louvor, né? Eis-me aqui. Usa-me. Glória a Deus. Você acha que a confiança seria uma chave para vencer a insegurança? Porque, assim, como vencer essa insegurança? Só confiando. Verdade. Ou teve alguma outra coisa, assim, que pode... Não, eu acho a confiança, sim, para vencer a insegurança, mas eu acho que também você acreditar naquilo que Deus coloca nas nossas mãos. A gente tem muita incredulidade quando Deus... A gente tem facilidade de crer nas coisas que Deus faz na vida dos outros. Mas quando Ele parte para fazer as coisas na nossa vida, a gente começa a colocar barreira, né? Sim. Aí Deus coloca na mão da Raquel um podcast para ela fazer. Aí vem alguém e diz, mas não era melhor tu fazer assim? Aí lança aquela insegurança, aí você coloca pra você. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar credibilidade naquilo que Deus disse que ia fazer na nossa vida. Quando a gente dá credibilidade ao que Deus disse que ia fazer, vai se levantar até melhores do que a gente pra fazer. Se tivesse a oportunidade de estar no nosso lugar, ia fazer melhor mesmo. Mas se Deus colocou a ferramenta na sua mão, execute, faça, né? Confie, se entregue e se lance. Porque fé é isso, é você se lança, de olho fechado, nas mãos de Deus e vai. Então, assim, uma das coisas que me ajudou muito a vencer essa insegurança de compor foi crer naquilo que Deus disse que ia fazer na minha vida. É dar credibilidade ao que Deus disse que ia fazer. Pega essa, final. Pega essa. Dê credibilidade àquilo que Deus falou a respeito da sua vida, Exato. Né? Isso me fez lembrar de algo. Eu tenho no meu quarto vários... no quarto que eu estudo, vários post-its na parede. Quando Deus das me falar... minhas, eu também tenho, viu? Olha aí. Eu tenho. Olha a dica. Quando Deus às vezes me fala algo assim, eu coloco o post-it ali pra eu não esquecer. Exatamente. E agora, enquanto você falava, me veio a imagem de um post-it verdinho que tá lá na minha parede. É forte. Que Deus não escolhe os melhores, né? Eu coloquei até lá no meu post-it o exemplo de Moisés e Arão. Exato. Que, na lógica, Arão seria a melhor escolha, já que ele falava melhor do que Moisés. Mas era Moisés dizendo, Arão é melhor, eu não sei falar. E Deus dizendo, não, Moisés, é você. Eu sei que Arão fala melhor. É lindo isso. Mas né? é você, Moisés. Então, Exato. Deus não escolhe os melhores na ótica humana. Exatamente. Né? Deus escolhe aquele que ele realmente tem um propósito. E, geralmente, a escolha de Deus confunde. Né? Confunde. E você falando de Arão e de Moisés, a gente vai saber por que lá na frente Deus não escolheu Arão. Sim. Não é verdade? Deus conhece isso aqui, gente, nosso coração, né? Verdade. Eles são da nossa intenção e a nossa disponibilidade. Ele sabe que mesmo que aparentemente para o mundo a gente não seja tão capacitada assim, tão perfeita assim, mas ele sabe do nosso coração, ele sabe da nossa intimidade. E uma coisa que eu tenho aprendido muito, Raquel, a maturidade ensina muito. Uma coisa que eu tenho aprendido é que intimidade com Deus vai levar a gente muito mais longe do que qualquer indicação. Eu creio. Né? A intimidade vai gerar oportunidades. Eu creio nisso. Quando você tem intimidade com Deus, Ele vê que você está pronta, então eu vou te dar a oportunidade para você exercer. Porque tem muita gente boa. Tem muita gente boa, tem gente que canta melhor, prega melhor, é mais desenrolado, Sim. mas Deus conhece, ó, o coração e a intenção. Sim. Né? A intenção. Sim, eu sempre falo muito isso, sobre motivação e sobre intenção. Exato. E é uma oração que eu sempre faço a Deus. Eu digo, Deus, purifica as minhas intenções. Amém. Eu não deixo de orar sobre isso. Deus, purifica as minhas intenções. Porque como humanos que somos, nós podemos querer fazer algo levados pela motivação e pela intenção errada. Exatamente. Então eu sempre digo, Deus, purifica as minhas intenções. Exatamente. E a nossa tendência é justamente essa, né? É ter o coração inclinado para fazer aquilo que alisa o nosso ego. Sim. Então essa oração é poderosa, já peguei aqui também. Pega essa oração. Deus purifica as minhas intenções. É verdade. Já peguei. E agora vamos falar sobre a função pregadora. Meu Como Deus. é que surgiu isso, Meu né? Veio cantora, compositora, e como é que a Evanes começa a pregar? Né? Eu acho que Deus, ele acha que é, né? Assim, né?
A mesma história da composição, né? Um lapidar de Deus. Porque é muito fácil, digamos que cantar, né? Sim. Se conduzir a igreja na ministração do louvor. Mas pregar, minha gente, É difícil. é algo que não é... não é seu, né? Não é seu. Eu tive que sair de Maceió para uma agenda lá em Recife, para Deus falar comigo, me chacoalhar. Porque compor e pregar eram coisas que, para mim, eram mais difíceis de executar por conta da responsabilidade. Sim. Então, eu abafei na minha vida, do meu ministério. Não quero. Mas desde quando eu aceitei Jesus, Raquel, desde o primeiro CD, Deus falava, eu vou te dar canções. Eu não vou te usar só no louvor. Sim. Eu vou te usar na pregação. E eu lá. É Deus falando e eu rejeitando totalmente aquilo. E eu recebia, você canta e prega no canto? Prego não. Tá, você canta e prega não. A minha primeira agenda, o meu primeiro mês de agenda, o ministério iniciou em agosto de 2015. Naquele mês, eu já iniciei pregando e cantando. Aí eu disse, não, Deus, eu não quero pregar, eu vou deixar só na música. Então eu comecei a dizer não para as pregações. Você prega? Não. Você prega? Não. Só canto. Começava a botar dificuldade. Eu saí de Maceió, fui para um compromisso em Recife, um congresso na ADPE. E quando eu cheguei lá, Deus usou a pregadora. Eu estava no meio com as irmãs, sentada no meio com as irmãs. E Deus tirou a pregadora lá do altar, veio até mim. E me ameaçou. Ele disse, até quando você vai fugir da ferramenta que eu coloquei nas tuas mãos? E quando Deus quer falar, ele não precisa especificar, ele já sabe. A gente já sabe o que Deus está falando. É verdade, o Espírito testifica, né? Testifica na hora. Aí Deus já falou, eu lembro como hoje. Se você não exercer aquilo que eu coloquei, que eu confiei nas tuas mãos, eu vou tirar de ti e dar a outro. Mas você vai sofrer a consequência. Eu disse, não. Não, Senhor, consequência não. Não quero consequência. Voltei para Maceió. Fiz a mesma oração que eu fiz em oposição. Pois então, se o Senhor quer que eu pregue, abra as portas e abra a minha mente. Sim. Pronto. No mês seguinte, todas as minhas agendas foi ministrando a palavra. Meu Deus. Cantava e pregava. Cantava e pregava. É difícil. É muito difícil. Muito Olha, difícil. eu perguntando, eu também canto e prego, mas assim, é só pra vocês verem. Olha, com graça. Ela tá com graça aqui, querendo, né? Não, é só pra vocês verem que é difícil, né? Porque assim, eu acho muito difícil. Eu digo, meu Deus, será que só eu que tenho essa dificuldade? Não, meu amor, não é. E assim, cantar e pregar não é só difícil para o nosso condicionamento físico, digamos assim, né? Para o nosso condicionamento vocal. Sim. É também difícil para o nosso condicionamento espiritual, né? Eu acho, você prega, você sabe, você canta, você sabe, que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Existe um monte de gente que faz de todo jeito, que sobe no altar de todo jeito, que é até melhor, né? Que se desempenha melhor. Aquela coisa... Que é um profissional. Exato. Eu digo que existem muitos profissionais. Exatamente. Pregadores profissionais, cantores profissionais, até profetas profissionais. Em tudo, filha, tem, né? Em todas as áreas. Dentro da igreja tem os profissionais. Agora, o que a gente tem que prezar é pelo espiritual, né? Ainda que você ache, assim, que a sua mensagem seja, nossa, é a mensagem de abalar a terra. Sim. Mas eu não sei se acontece com você. Quando eu acho que foi um fracasso... Eu digo, rapaz, não era pra ter sido assim. É quando eu ouço mais testemunho. Irmã, que palavra. Eu digo, É o pós. Porque muitas vezes, ó, eu vou falar isso aqui, vou até te atrapalhar. Revela. Porque muitas vezes eu estou com essa palavra na minha mente há uns dias. Que às vezes a gente é movido. E a igreja do último tempo tem sido movida por uma questão muito sensorial. É aquilo que você sente no culto, é aquilo que você vê no culto, se tem um movimento. A gente temperatura sabe, é aquilo, né? A gente sabe que o Espírito move. Ele movia desde a face das águas. Exato. Ali, né? Ele move. Só que assim, às vezes, por você não ver algo... no âmbito físico ali no culto, as pessoas acham que não aconteceu nada. É verdade. Né? Não aconteceu. E acontece. Às vezes, após pregação,
é ainda mais excelente, né? Quando verdade. você escuta os testemunhos das pessoas. Olha, essa palavra me fez mudar de pensamento, mudar de rota. Essa palavra me edificou, me transformou. Exato. Então, assim, nem sempre vai acontecer enquanto você está pregando. Exato. Nem sempre você vai sentir a confirmação do que você está pregando enquanto você está pregando. Exatamente. Às vezes, depois o Espírito Santo confirma o que ele fez através da pregação. É verdade. Então, eu digo muito assim, às vezes não acontece ali na hora pra gente que tá pregando ou pra quem tá ouvindo, mas depois, né? O pós. O pós, ele é muito importante, né? Como você disse, o mover continua, né? O mover do Espírito Santo continua. Sim. Então, assim, muito bem colocado essa questão do visível, né? Todo mundo tá muito no visível. Se cantor tal prega e nada acontece, é frio. Se pregador tal prega e não acontece, é frio, né? Só que uma coisa que a gente entendeu, só para completar o que a Raquel falou, é que culto, apesar de você estar ali no coletivo, é pessoal. Sim. Culto é muito pessoal. E eu tenho algo que eu carrego comigo, que o culto ele não começa na igreja. Isso. O culto da igreja é a extensão daquilo que você faz na sua casa. Isso. Se na sua casa você não tem o hábito de adorar, você não vai adorar na igreja. Isso, concordo. Se na sua casa você não tem um hábito de louvar, de expressar, você não vai fazer isso na igreja. Isso. Porque na igreja, apesar da gente ter aquela cultura de querer receber, nós estamos indo para entregar. Exato. Entregar a nossa adoração, entregar o nosso louvor. Então, a igreja hoje está com essa ótica, essa visão de que se não acontece o movimento, Deus não tá, né? E nós que pregamos e nós que cantamos, nós sabemos que não é assim, né? Ainda tá. E pro pregador, voltando para além do pregador, da pregação, ainda tem a questão do peso espiritual. Todos os lugares que você anda, cada altar que você sobe, tem um nível de espiritualidade. Isso. Você pode estar preparado até os dentes, mas dependendo do terreno, é igual uma semente boa que você planta. Sim. Você está com uma semente muito boa na mão, mas se você lança numa terra que não é produtiva, não adianta. O próprio Cristo disse isso, Você vai viver frustrado, achando que é a sua semente que não presta, mas na verdade é a terra que não presta. Ela tá cheia da revelação. Não adianta. Você acha que a minha semente não presta, a minha semente é fraquinha, a minha semente é pequenininha. Será que é a sua semente que é pequena? Ou é o solo? Ou é o solo que não vale nada, né? A gente fica medindo aquilo que Deus entregou. Minha gente, porque o que Deus entregou na nossa mão é poderoso. É verdade. Né? Eu preguei em Campina Grande. Nunca vim em Campina Grande. A primeira vez que venho é para pregar na semana centenária da igreja, né? Eu digo, Jesus, o que foi isso que o Senhor está fazendo, né? Tremi na base, não tinha uma mulher, tinha um exército de mulheres. O Senhor me direcionou numa palavra bem dura, uma palavra mais pesada de exortação, né? A irmã me passou um tema e eu quis ser fiel àquele tema, né? Um tema muito... Não tem como você falar de correção sem ser duro, né? Verdade. Não tem como você pregar a correção sem você ser a mensagem parecer um pouco dura. E quando eu saí do altar, eu recebi inúmeras mulheres falando comigo. Quando eu desci do altar, uma irmã veio e disse: o testemunho do seu marido foi igual ao meu, irmã. Eu tive que ganhar o meu marido no silêncio. Então, assim, o pós-pregação tá falando mais comigo do que o momento. Os meus olhos já não me enganam mais. Né? Isso é importante. Não me engana. Às vezes meu marido diz assim: tu não fica não aperreada quando a igreja não dá glória. Não... Eu digo, não. Eu tô ali, eu sei a quem eu tô servindo. Seu propósito, você sabe a sua missão. Exatamente, né? A gente sabe a quem está servindo. Se a igreja tá calada, tem um motivo. Sim. E esse motivo não sou eu. E não é Deus. Inclusive, ontem, uma jovem falou que ela é recém-casada. Oh, meu pai. E ela gostou demais. Ela disse: Deus falou muito comigo hoje. Ela me falou, né? Porque... como recém-casada e vindo da família que eu vim, ela falou, num cenário totalmente oposto, porque a família não era cristã, né? Cultura, ela disse, né? Essa minha cultura é muito forte, né? E ela disse, eu tenho aprendido agora. Ela disse, eu tenho aprendido agora. Ela disse, então foi uma noite de muito aprendizado para mim, para eu colocar em prática agora que estou começando, né? Uma vida de mulher casada. Exato. Que precisa, né, seguir o padrão bíblico, que a gente sabe que o padrão do mundo é totalmente oposto. E eu costumo dizer, eu também prego muito contra o feminismo. Meu Deus. Não pode nem falar essa palavra, vai que cai o vídeo. Não, mas o nosso
o nosso dever, enquanto mulheres cristãs e que seguem essa doutrina, que foi o tema, é esse, é confrontar o mundo. Isso. É confronto, filha. Tem que confrontar. E assim, eu tava falando, né, sobre isso com ela, porque é muito importante. Ela veio de um padrão mundano e até feminista, digamos assim, na cultura da casa dela. E ela disse, eu tô aprendendo agora, né? Tô aprendendo agora como seguir num padrão cristão, bíblico, de mulher de Deus, de mulher virtuosa. Então foi muito importante. Eu aprendi na igreja a tratar o meu marido. Foi a igreja que me ensinou a ser esposa, né? Sim. Quando a gente lê as mulheres da Bíblia, a gente vê como é diferente das mulheres do mundo. Uma coisa que eu aprendi, que a função de ser auxiliadora não dá o nosso valor, né? Ser auxiliadora, como a Bíblia exige e ensina para nós, não tá tirando de nós o nosso valor. Ser auxiliadora não é valor, é função. Dentre um monte de funções, que nós temos. Auxiliadoras, sábias, controladas, né? Que tem um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Então, assim, quando a gente fala pra mulher do mundo que ela tem que ser esse padrão de mulher, isso é um choque. Né? É um choque. O que é um choque? Eu conheço mulheres de Deus que não pensam como a Bíblia. Mulheres que eu olho assim, eu digo, não tem nada a ver o que você fala, o que você acredita com o comportamento da sua casa. Mulheres que não se importam. Gente, eu amo uma casa limpa. Uma casa organizada. Sim. Eu sou colérica, então os coléricos são exageradamente organizados, né? Casei com um sanguíneo, totalmente desorganizado. Oh, Jesus nos ajuda. Né? Então, assim, eu amo uma casa limpa. Eu fui treinada pra ser mãe, mulher e esposa, né? Olha só, deixa eu só lhe atrapalhar. A gente já saiu da função cantora, compositora, pregadora pra função dona de casa, que eu chamo função Marta. Oxi. É a que dá mais trabalho. É a função Marta, que tá ali, né, no lar, que tá servindo. E isso é importante. Por quê, Evanes? Porque, infelizmente, às vezes, a gente vê mulheres que querem, sim, se dedicar ao chamado, mas não querem se dedicar aos seus lares. Exatamente. Né? Isso é muito importante também. E esquece que o primeiro ministério que Deus nos deu foi a nossa casa, né? Sim. O nosso casamento, falando para as casadas, né? E para as solteiras que querem casar, e para as noivas que vão casar, e para as recém-casadas. O nosso primeiro ministério é a nossa família, né? Não existe governo na terra, não existe até a igreja sem família. A família é a base, né? Sim. A família é a base, é a estrutura, é o que nos dá força. É o homem e a mulher em união, fazendo o reino de Deus crescer, glória, né? Criando os nossos filhos para Cristo. Eu tenho 3 filhos varões. O que é que esses meninos vão alcançar na frente? Qual é o evangelho que eles vão alcançar? Então tem que começar lá em casa. É lá em casa que tem que ser os maiores exemplos. Sim. Então, assim, essa função de ser... Eu acho lindo ser mulher, né? Se eu pudesse escolher, eu nasceria novamente mulher. Eu fui criada para ser mãe. A minha mãe e a minha madrasta me criou assim. Eu vendo minha mãe cozinha de uma forma excelente. Minha madrasta arrumava a casa de uma forma excelente. Então, assim, eu aprendi. Eu fui criada para ser mãe e para ser dona de casa. Pô, o resto que vim é bênção de Deus. Amém. Eu acho que o nosso tempo acabou, né, Jonathan? Oh, Deus! Acabou o nosso tempo. Eu queria que você deixasse, diante de tudo que a gente falou, né, uma mensagem para quem tá ouvindo, sei lá, uma reflexão. Amém. Pra gente concluir com a palavra da pregadora, cantora, compositora, mãe, dona de casa, esposa, e tudo isso com a graça de Deus. Amém. Né? Porque a gente só dá conta com a graça. Com a graça de Deus. Raquel, desde já eu quero agradecer, né, por ter me convidado para estar aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue lhe dando sabedoria. Amém. Parabéns pela apresentação, pelas perguntas. Foi bênção estar com vocês. Então, gente, a meditação, rapidamente, que eu vou deixar para vocês, é o que está escrito lá no livro de Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Dá prioridade ao reino, que o reino vai lançando sobre nós tudo aquilo que a gente necessita, tudo aquilo que a gente precisa. Então, que você continue nessa caminhada, dando prioridade a Deus, dando prioridade à sua palavra. Você, dona de casa, você, homem, você, criança, jovem, que você siga esse caminho, buscando em primeiro lugar o reino, o reino, o reino. Amém! Glória a Deus! Uma salva de palmas, que esse podcast é muito abençoado. Deus abençoe vocês. Sigam a Evanes, a gente vai deixar o arroba dela aqui no arroba vídeo. Evanes Marques, dá lugar.
Sigam ela, sejam abençoados, acompanhem o ministério dela em nome de Jesus. E sigam a gente também, compartilhe esse vídeo que você vai compartilhar a palavra de Deus através do testemunho da Eva. Amém? Deus abençoe.